Lei Orgânica do Município de Guaramirim. Artigo 1. O município de Guaramirim, pessoa jurídica de direito público interno, em pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica, votada e aprovada pela sua Câmara Municipal. Artigo 2. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Parágrafo único. São símbolos do município a bandeira, o brasão, o hino, representativos de sua cultura e história. Constitui bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações de qualquer título que pertençam. A sede do município dar-lhe-á o nome de categoria de cidade. Parágrafo único. São assegurados na sua ação normativa e no âmbito da jurisdição do município a observância e exercício dos princípios de liberdade, legalidade, igualdade e justiça, distribuição de benefícios e encargos públicos. Seção 2. Da divisão administrativa do município. Artigo 5. O município poderá dividir-se para fins administrativos e distritos a serem criados, organizados por lei, após a consulta plebiscitária à população diretamente interessada, observada a legislação estadual. E o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 6 da Lei Orgânica. Parágrafo único. O distrito terá o nome de respectiva sede, cuja categoria será de vila. Artigo 6. São requisitos para a criação de distrito: população, eleitorado e arrecadação, não inferior à quinta parte exigida para a criação do município. Existência na povoação sede de pelo menos 50 moradias, escola pública, posto de saúde e posto policial. Parágrafo único. A comprovação do atendimento às exigências enumeradas nesse artigo far-se-á mediante declaração emitida pelo IBGE de estimativa de população, B. Certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, certificando o número de eleitores. C. Certidão emitida pelo agente municipal de estatística ou pela repartição fiscal do município, certificando o número de moradias. D. Certidão de órgão fazendário municipal, certificando a arrecadação na respectiva área territorial. E. Certidão emitida pela prefeitura ou pelas secretarias de educação, de saúde e de segurança pública do estado, certificando a existência de escolas públicas, postos de saúde, polícia e povoação sede. Artigo 7º. Na fixação das dívidas distritais serão observadas as seguintes normas: evitar-se-ão, tanto quanto possível, formas assimétricas, estrangulamento e alongamento exagerados. Dar-se-á preferência para delimitação às linhas naturais, facilmente identificáveis. 3. Na existência de linhas naturais, utilizar-se-á linha reta, cujos extremos pontos naturais, ou seja facilmente identificáveis e tenha condições de fluidez. É vedada a interrupção de contingências territoriais no município ou distrito de origem. Parágrafo único. As divisas distritais serão descritas trecho a trecho, salvo para evitar duplicidade nos trechos que coincidem com limites municipais. A alteração de divisão administrativa do município somente poderá ser feita quadrienalmente, 2 anos após a eleição municipal. A instalação do distrito se fará perante juiz de direito da comarca na sede do distrito. Capítulo 2. Da competência do município. Da competência privativa.
Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: 1. Legislar sobre assunto de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. 3. Elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado. 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 5. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. 4. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, estimulando a receita e a fixação das despesas. 7. Instituir, arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Dispor sobre a organização, administração e execução dos serviços locais. Dispor sobre a administração, utilização e alienação de bens públicos. Organizar o quadro e estabelecer regime jurídico único dos serviços públicos, dos servidores públicos. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais. Promover o adequado ordenamento territorial mediante o controle do uso e ocupação do solo, dispondo sobre parcelamento, zoneamento e edificações, fixando as limitações urbanas, podendo quanto aos estabelecimentos e às atividades industriais, comerciais e de prestação de serviço. A. Conceder ou renovar a autorização ou a licença, conforme o caso, para sua construção ou funcionamento. Conceder a licença de ocupação de ápice após a vistoria da conclusão das obras, que atente à sua conformidade com o projeto de cumprimento das condições estabelecidas por lei. C. Revogar ou cassar a autorização de licença, conforme o caso, daquele estabelecimento cujas atividades se tornem prejudiciais à saúde, higiene, bem-estares e recreação, ao sossego e aos bons costumes, ou se mostrem danosos ao meio ambiente. D. Promover o fechamento daqueles estabelecimentos que estejam funcionando sem autorização ou licença, ou depois de sua revogação, anulação ou cassação, podendo interditar atividades, determinar ou proceder à demolição de construções de edificação nos casos de acordo com a lei. Estabelecer normas de edificação, de loteamento e arrumamento de zonas urbanas e rurais, bem como a limitação urbanísticas convenientes e ordenação do território observados na lei. Conceder a renovação de licença para a localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e qualquer outro. Cassar a licença que houver concedida ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança do meio ambiente, os bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinar o fechamento do estabelecimento. Estabelecer certidões administrativas necessárias à realização de serviços, inclusive os dos seus concessionários. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação. Regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de uso comum. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente no perímetro urbano. Determinar o itinerário e os pontos de partida dos transportes coletivos, bem como o ponto final. Fixar os locais de estabelecimento de táxis desses e demais veículos. Conceder, permitir e autorizar os serviços de transportes coletivos e os táxis
fixando as respectivas tarifas. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio de trânsito e de tráfego em condições especiais. Disciplinar o serviço de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais, bem como instituir pedágio. Tornar obrigatória a utilização de estação rodoviária quando houver. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar a fiscalização de sua utilização. Promover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino de lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. Ordenar as atividades urbanas, fixando as condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas normas federais pertinentes. Dispor sobre os serviços funerários, a administração dos cemitérios públicos e a fiscalização dos cemitérios particulares. Regulamentar, licenciar, permitir e autorizar e fiscalizar e a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares e de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituições especializadas. Organizar e manter o serviço de fiscalização ao exercício de seu poder de polícia administrativa. Fiscalizar nos locais de venda, peso, medida e condições sanitárias de gêneros alimentícios. Dispor sobre o depósito de venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. Dispor sobre o registro de vacinação e captura de animais com a finalidade precípua de erradicar a moléstia e de que possam ser portadores ou transmissores. Estabelecer e impor penalidade por infração de suas leis, regulamentos. Promover os seguintes serviços: A. Mercados, feiras e matadouros. B. Construção e conservação de estradas e caminhos municipais. C. Transportes coletivos, estritamente municipais. D. Iluminação pública. Regulamentar os serviços de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro. Assegurar a expedição de certidões requeridas nas repartições administrativas municipais para a defesa dos direitos e esclarecimento da situação. Estabelecer os prazos de atendimento. Inciso 1. As normas de loteamento e arruamento e as que se referem ao artigo 14, inciso 14 desse artigo, deverão exigir reserva de área destinada a zonas verdes e demais logradouros públicos. B. Vias de tráfegos de passageiros, de canalizações públicas, de esgoto, de água fluvial nos fundos e vales. C. Passagem de canalização pública de esgoto e água pluvial com largura mínima de 2 metros nos fundos do lote, cujo desnível seja superior a 1 metro de frente ao fundo. Inciso 2. A Lei Complementar de Criação da Guarda Municipal estabelecerá a organização e competência dessa força auxiliar na proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Seção 2. Da competência comum. Artigo 11. É da competência administrativa comum do município, da União e do Estado, observada a Lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas: 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
proteger documentos, as obras e os bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição de qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradia e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos híbridos e a extração mineral e seus territórios. Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito. Seção 3. Da competência suplementar. Artigo 12. Ao município compete suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e daquilo que lhe fizer respeito ao seu peculiar interesse. Parágrafo único. A competência prevista nesse artigo, exercida em relação à legislação federal e estadual, no que digam respeito ao peculiar interesse municipal, visando adaptá-la à realidade local.